do Senhor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais um dia da nossa live declarando a palavra de Deus. Sejam bem-vindas. Mais um dia que o Senhor preparou para nós, né? Mais um dia que o Senhor ele nos escolheu para ouvir a sua palavra. E isso é maravilhoso. Já se sinta amada de Deus, já se sinta cuidada pelo Senhor, né? Porque Deus ele nos proporcionou, né, esse privilégio de podermos ouvir a palavra de Deus nessa manhã, né? Você já foi grata hoje, você já agradeceu a Deus pelo cuidado, pelo, né, amor que Deus tem feito, né, na nossa vida, pela provisão de Deus, né? Então é importante nós acordarmos já com gratidão, não é verdade? Acordar já entendendo que é mais uma oportunidade de Deus. Bom dia, irmã Regiane, bom dia, missionária Conceição, sejam bem-vindas à nossa live. E eu quero convidar vocês agora a fazer uma oração comigo antes da gente iniciar, né? Hoje a gente vai falar da mulher sunamita, fé e hospitalidade, né? Vamos dar continuidade aí falando sobre a hospitalidade e vamos usar o exemplo da mulher sunamita, né? Que foi uma mulher de fé e hospitalidade. Que você possa fechar os seus olhos comigo nesse momento e vamos orar ao Senhor. Meu Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer, Senhor, porque cremos que o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. Te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor incondicional na nossa vida. Meu Deus, que os nossos corações, Senhor, venham estar abertos para a tua palavra, que através de nós, Senhor, essa palavra seja multiplicada para outros corações e que vidas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Hoje o texto que nós iremos ler está em 2 Reis, livro de 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 ao 37. Né? Por quê? Porque como é uma história da mulher sunamita, né? Não tem como a gente ler a parte, porque senão vai ficar faltando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler a história completa, e aí eu peço a sua atenção para que a gente entenda essa história, e depois a gente vai ali pontuando aquilo que o Senhor for falando ao nosso coração. Amém? Então, se você puder acompanhar na sua casa, onde você estiver, está em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 8 em diante. E diz assim a palavra de Deus. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado do que este que passa aqui sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então, até esse versículo é a mulher observando a vida de Eliseu como um homem de Deus, né? E aí ela era uma mulher rica, era uma mulher que tinha uma condição boa, né? A Bíblia fala aqui que ela era uma mulher rica e ela sempre dava de comer para o profeta, né? Então, quando ele passava lá, era assim, ele passava, ela observava e chamava ele para comer o pão. Até o dia que ela chama o seu esposo e fala: vamos fazer um quartinho aqui, né, no nosso quintal, vamos colocar assim, né, no muro, no caso ali foi no muro. Vamos fazer um quarto
para que o profeta ele tenha um espaço. Olha só como que essa mulher foi detalhista em servir ao Senhor, né, através da vida do profeta. Então ela separa ali um quarto, um lugarzinho, e a Bíblia ela vai detalhando, né? Coloque uma cama, uma mesa, né, uma cadeira, um candeeiro, imagino eu, né, para ele poder ali falar com Deus, ter aquele momento de comunhão com o Senhor. Então ela preparou todo um ambiente para receber o profeta de Deus, né? Então por isso que o tema hoje é fé e hospitalidade, porque ela, primeiramente aqui nós já vemos a hospitalidade dela, ela não se conformou apenas em servir apenas com um pão diariamente, o que já era, né, suficiente, o que já era legal, porque ela estava se preocupando toda vez que o profeta passava, ela ia ali e dava um pão. Só que ela quis ir além. Então, quando nós vamos servir ao Senhor, nós já aprendemos aqui que nós precisamos ir além, né? Porque nós somos servos fiéis, servos bons, amém? Então, o servo bom, ele faz além daquilo que é pedido. Nesse caso aqui, nem o pão foi pedido a ela, mas ela no seu coração colocou de alimentar o profeta. Então agora ela, além de alimentar, ela dá um lugar, ela dá uma cadeira, ela dá uma cama, uma mesa, faz todo o ambiente, prepara todo o ambiente para que o homem de Deus pudesse dar continuidade à sua missão e à sua obra, né? Então ela chama o seu marido e fala: vamos fazer um quarto para ele? Quando ele vier, ele não vai só comer pão, ele vai ter onde descansar. Olha o amor dessa mulher, né? E aí, no versículo 11, vamos continuar a história. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela dissera: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E aí, eu vou parar até aqui. Olha só isso que interessante. O profeta, ele recebe essa hospitalidade, ele recebe esse cuidado de Deus, né? Através da vida da sunamita. E ele agora começa a observar para querer retribuir na vida dela aquilo que ela estava fazendo. Então, vamos colocar agora quando nós servimos ao Senhor. Se você serve ao Senhor com seu coração, crendo que você está fazendo para o Senhor, ele te recompensa, né? Então, nesse caso aqui, ela não pediu nada, ela simplesmente estava servindo aquele homem, né? Porque ela estava servindo ao Senhor. E aí o próprio profeta começa a observar ela e dizer assim: o que eu posso fazer por essa mulher? O que eu posso fazer, né, em prol dessa mulher para recompensá-la por essa atitude? E aí quem observa a vida da mulher é o moço, né, do profeta, que era ali geralmente um jovem que ficava auxiliando o profeta no seu caminhar, né? Então tinha sempre ali um jovem aprendendo com o profeta. E esse era Geazi. E Geazi observa algo interessante, que ela não tinha filhos e que o seu esposo já era avançado em idade. Então Geazi estava atento também à situação, estava atento ao ambiente. Porque para você servir a alguém, ou a Deus, ou ao reino de Deus, você precisa estar atento ao ambiente à sua volta.
Olha que interessante isso. Então aqui a gente aprende também com o comportamento de Geazi. Porque se você não estiver atento ao ambiente, se você não estiver sensível à voz de Deus, aquilo que está acontecendo à sua volta, muitas vezes nós não vamos entender como podemos servir. Então Geazi ele foi pontual. Ele chega para o profeta e fala: olha, eu tenho observado ela né, é casada, ela tem o seu esposo, só que ela não tem filhos e o marido dela já tem uma certa idade, né? Que fala velho, ele já tem uma certa idade. Então fica meio que impossível, vamos colocar assim, né? E isso desperta ali o profeta, e o profeta declara uma palavra sobre a vida daquela mulher. Então, olha a consequência do serviço, né? Alguém observa e declara uma palavra sobre a vida dela. Então, no versículo 16, o profeta Eliseu vai declarar uma palavra sobre a vida da mulher sunamita. Ele vai dizer assim: e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E aqui, esse questionamento que ela faz, não é que ela não está crendo, mas imagina, você já tem uma certa idade, seu marido já tem, né, uma certa idade, alguém chega para você, você nem pediu nada e fala: olha, no tempo tal você vai abraçar um filho, você vai ter um filho nos seus braços. E ela fala: não, profeta, né? Não, meu senhor. Não precisa falar isso, né? Eu acho que ela quis dizer, olhando assim todo o contexto, não precisa, isso que eu faço é de coração, você não precisa me retribuir. Mas o profeta fez questão de retribuir na vida dela. E aí ela fala, né? Ela questiona, fala: não, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela me lembra Sara, né? Quando recebeu ali de Deus que iria gerar, Sara fica tão assim, perplexa, né? Pelo que ela ouviu, que ela ri. Mas não é porque ela não creu, entenda bem isso, não é porque ela não creu, porque a própria palavra fala que ela creu, né, e teve fé. E eles estão até lá naquela galeria da fé, né, em Hebreus. Mas, se eu não me engano, em Hebreus, né? Mas ela ficou assim: não estou pedindo, mas o profeta quis liberar uma palavra sobre a vida dela. Então tem coisas que vão vir na nossa vida que nós não pedimos, mas Deus ele permite para que o nome dele seja glorificado, para que você viva experiências, né? Para que você viva o novo de Deus, uma nova estação na sua vida. Então, para aquela mulher era só mesmo terminar a vida ali ao lado do esposo dela, mas Deus, através da vida do profeta, contemplou que faltava algo na vida dela, e esse algo era o filho. Só que aí vem aqui uma questão que nós vamos ler e muitas vezes nós questionamos a Deus, né? Porque nós falamos: Senhor, eu não pedi, não foi eu que pedi, foi o Senhor que me deu. E aí no versículo 18 vai falar sobre o filho dela. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, né? O menino começou a se questionar com dor. Ai, a minha cabeça. Então disse o moço: leva-o para sua mãe. E ele o tomou e o levou para sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Se coloca agora na situação dessa mulher. Ela estava ali servindo com todo o seu coração ao profeta, né? O profeta olha para a vida dela, vê que faltava algo na vida dela e era um filho. Ele libera uma palavra no tempo determinado. Essa mulher está com a palavra, com a promessa de Deus nas mãos, que é o seu filho. Só que o menino, ele foi ajudar o pai no trabalho e, né, ele começa a sentir uma dor na cabeça. Ele começa a falar: ai, minha cabeça, pai. E aí o pai pede para que os seus servos levem ele até sua mãe.
E aí ele fica ali, né? A palavra fala que ele fica sobre os seus joelhos, né? Eu imagino ela sentada e ele ali deitado no seu joelho. E aí, dá meio-dia, esse menino morre. Imagina a dor dessa mãe, né? E o questionamento. Eu não pedi, o Senhor me deu esse filho e agora o Senhor me tomou. Eu quero te fazer uma pergunta para você refletir, se você quiser colocar aqui também. Se coloca nessa situação, qual seria o nosso comportamento? Essa mulher, ela tinha todos os motivos para já se levantar dali e começar a questionar a Deus. Começar a abalar, né? Deixar talvez abalar a sua fé e começar a questionar, eu não pedi, e porque o Senhor me deu, agora o Senhor, né, matou meu filho. Ela poderia ter ido lá onde o esposo dela estava, ter feito um escândalo. Pensa, o que você faria na situação dessa mulher? Será que nós agiríamos dessa maneira? Essa mulher, ela foi tão sábia e agora ela vai começar a manifestar a sua fé. Por isso que o tema de hoje é fé e hospitalidade. Logo no início nós vimos a hospitalidade, o coração dela disposto a servir, disposto, né, a entregar o seu melhor para o homem de Deus, porque o profeta representava o Senhor, né? Então ela estava fazendo para Deus. Então ela recebe uma palavra, ela recebe de Deus, só que agora o Senhor tomou. E aí, olha a atitude dessa mulher. No versículo 20, né, fala que ele morreu. E aí no 21 em diante, ela vai falar assim: e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Gente, olha a sabedoria dessa mulher. Ela fala: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E disse ela: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E ela disse: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, nem se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu.
Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Gente, vamos falar agora sobre esse texto aqui. Percebeu que quando ela vai falar com seu esposo, em nenhum momento ela declara que o seu filho está morto. E o que nós aprendemos com isso? Nós não podemos viver com o nosso olhar natural para a situação que nós estamos vivendo. Porque ela poderia chegar para o esposo e falar: nosso filho morreu, e fazer aquele escândalo. Não. Olha como que essa mulher tinha uma fé tão grande no que o Senhor podia fazer na vida dela, que ela simplesmente pede ao esposo uma provisão, né? Ela pede uma jumenta, ela pede ali um servo para que pudesse acompanhá-la. E ele pergunta: por que você está indo ao profeta, né? Não é o tempo, não é o momento, não é dia de ter, né, com o profeta. Mas ela responde o quê? Vai tudo bem. Gente, como que você fala que vai tudo bem com seu filho morto? Trancado num quartinho. Só a fé nos permite caminhar dessa forma. Só a nossa fé, né? Só crer em Deus, só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue agir dessa maneira. Então, olha a sabedoria dessa mulher. Ela não saiu espalhando a notícia ruim. Ela não decretou a morte com a sua boca. Ela poderia falar: meu filho morreu. Mas ela fez o quê? Ela teve uma fé e ela teve uma ação mediante a sua fé. Qual foi a ação dela? Se calar e falar para quem poderia resolver. Ali, o profeta estava representando o Senhor, um homem de Deus. Só que Jesus, ele nos deu esse poder de ter acesso a Deus, né? De ter acesso ao Pai. Então, hoje, nós podemos interceder e declarar a vida sobre os nossos, né? Aquela mulher, ela foi até aquele profeta e no caminho, quando ela foi questionada mais uma vez por Geazi, ela falou que está tudo bem. Vai tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Lembra, o filho dela está morto dentro do quarto onde ela fez para o profeta. E ela declara: está tudo bem. Sabe por que ela faz isso? Porque não adianta você contar o seu problema para quem não pode resolver. Muitas vezes você expõe a sua intimidade, a sua vida para pessoas que simplesmente só querem saber e não podem resolver, porque nós precisamos colocar diante de Deus, ou pelo menos diante de pessoas que vão orar por você, que vão estar junto com você nessa caminhada da fé. Então, não declare a morte até que o Senhor, ele dê a última palavra na sua vida, em alguma situação que você está vivendo, porque a última palavra é do Senhor. Amém? Então, a última palavra é do Senhor. Então, quando você estiver diante de uma situação difícil, primeiro fale com o Senhor e veja o que Deus irá fazer na sua vida, né? Veja como o Senhor, ele irá conduzir a situação, porque o desespero, ele só faz mal para o desesperado, né? Desespero só faz mal para quem está desesperado, para quem está ali ansioso, para quem está, né, arrancando os cabelos. Não. Olha o comportamento dessa mulher. Ela começa a declarar, diante da morte, diante de uma situação difícil, ela começa a declarar: vai tudo bem, está tudo bem.
Ela está mentindo? Não, ela está fazendo uma declaração de fé. Meu filho não está na presença do Senhor, meu filho está indo para um caminho de morte. Vai tudo bem, porque o Senhor é comigo, o Senhor ele irá mover no tempo certo, no tempo determinado, o Senhor vai manifestar o seu poder. Então, o que você tem que declarar? Vai tudo bem. Sabe por que vai tudo bem? E não é uma mentira? Porque nós cremos no poder do Senhor. Nós cremos que Deus vai manifestar o seu poder diante de uma situação que para nós é impossível. Porque como a palavra de Deus fala, para Deus nada é impossível. Amém? Então comece a declarar a bênção, comece a declarar a verdade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o problema que você está enfrentando. Comece a declarar: vai tudo bem, porque o Senhor é comigo. Vai tudo bem, porque o Senhor é capaz de ressuscitar aquilo que parece morto. Vai tudo bem, porque esse sonho, né, se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Ainda que pareça que não vai mais, mas a última palavra é de Deus na minha vida. E o que essa mulher nos ensina? Que você precisa ir e se lançar aos pés daquele que pode resolver a situação. Então, se lance aos pés do Senhor. Se você estiver diante de uma situação difícil, declare a palavra de Deus, traga a verdade de Deus para aquela situação, para aquele ambiente e entenda que você precisa se lançar aos pés do Senhor. Só Ele pode resolver essa situação. E aí, seja bem-vindo, né? Entrou aí mais um irmão para participar dessa live. Então, entenda com a mulher sunamita de uma vez por todas que a última palavra do Senhor e que nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor, porque só Ele pode resolver a nossa situação. Só Deus pode liberar uma palavra de bênção, uma palavra de poder, e nós, através do Espírito Santo de Deus, podemos também, diante de uma situação, declarar: vai tudo bem. Será que você pode aí agora, né, pensar em uma situação difícil que você já viveu, está vivendo, e declarar: vai tudo bem, porque Deus é comigo, porque a última palavra é de Deus. Amém? E aí o que acontece aqui? Eliseu, ele fala para Geazi para ele levar ali o cajado dele. Aqui tá outro nome, mas é o cajado, tá? O bordão é o cajado. E aí o profeta fala: vai com ela e encosta ali o meu cajado, né, o meu bordão nesse menino, e ele vai viver. Só que quando Geazi faz isso, não tem uma reação. E isso chega até o profeta, porque muitas vezes nós queremos que o milagre, a cura, a libertação aconteça, né, rápido. Só que o processo pertence a Deus também. E nós precisamos aprender a viver no processo. Amém? Então não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E aí essa mulher, ela caminha ali com Geazi, o filho dela não volta à vida e esse recado chega ao profeta. E aí o profeta agora vai pessoalmente. O profeta agora vai pessoalmente na sua casa. E aí o profeta, ele entra naquele quarto, ele tranca ali o quarto, ele se coloca ali em cima daquele menino, e aí primeiramente o corpo dele começa a se aquecer, né? Então não é de imediato, tem todo um processo para que Deus pudesse agir naquela situação. E aí o profeta desce, né? A Bíblia fala que ele anda de um lado para o outro, né? Ali orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Depois ele volta e o menino, né, espirra 7 vezes e ele volta à vida. Então eles vêm e fala: e disse ele: toma o teu filho. Ou seja, Deus restituiu ali a saúde do menino, Deus ressuscitou o seu filho e agora o Senhor completou a obra dele, amém? Na vida daquela mulher. Então ela recebe o filho dela agora vivo, porque se o Senhor determinou que algo pertence a você, que você vai viver a promessa de Deus,
nada pode impedir o agir do Senhor. O que pode acontecer são processos que pode até te fazer pensar, né, que Deus ele esqueceu de você, que Deus ele te deu algo e te tomou, mas não, creia que é o processo de Deus e continue declarando a vida sobre essa situação. Porque no momento certo o Senhor, ele vai entrar com providência. Amém? Então vamos resumir essa palavra. Se você não assistiu desde o início, você pode acompanhar a live de hoje no nosso canal, no meu canal do YouTube, Pastora Simone Miranda. Então tem lá uma playlist, você pode, né, fazer lá, maratonar a live declarando a palavra de Deus. Desde o dia 1º, a gente está hoje no dia 14, e eu creio que o Senhor ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Amém? Continue crendo, continue comigo nos 90 dias dessa live, declarando a palavra de Deus. Então, a gente vê que o encontro da sunamita com o profeta, a hospitalidade, a provisão através da vida dela, na vida do profeta Eliseu, ela recebe uma promessa, uma palavra de Deus. Ela, né, passa ali por um processo de luto, de morte, só que ela continua declarando a vida, declarando que vai tudo bem. Ela recebe o milagre, a cura do Senhor, e Deus ressuscita o seu filho, e com isso ela se enche de gratidão e ela se lança aos pés do profeta. Então, o que nós aprendemos com essa mulher diante de tudo isso que nós falamos? A importância da hospitalidade, né, do acolhimento, da gentileza, do amor que ela tinha. O que é uma pessoa que é hospitaleira, né? É uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que tem é uma pessoa amável, né? Uma bondade, uma gentileza. Ela acolhe as pessoas que Deus coloca diante dela. E a fé e a confiança em Deus, a nossa fé não pode se abalar. A nossa fé não é de acordo com a emoção, não é de acordo com o tempo e com a situação. A nossa fé precisa ser uma fé inabalável. Eu não posso ter fé só quando eu estou feliz. Eu não posso ter fé só quando tudo vai bem. Eu tenho que ter fé ao ponto de enxergar vida diante da morte. Eu tenho que ter fé ao enxergar cura diante de uma enfermidade. Eu tenho que ter fé ao enxergar o impossível sendo feito. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, não tem impossível para Deus, porque Ele pode manifestar o poder dele da maneira que Ele quiser, mas é no tempo dele, na hora que Ele determinar. E se for da vontade dele, né? A gente tem que ter isso claro na nossa vida. E a recompensa pela bondade, né? Deus olhou para aquela mulher e restituiu ali a vida do seu filho. Amém? Então que você possa continuar, né? Hoje entendendo que a nossa palavra, a palavra que nós declaramos sobre a situação faz toda a diferença. Então quando você estiver passando por um momento difícil, não sai espalhando para todo mundo, não. Se lança aos pés do Senhor, porque Ele é que pode resolver. Deus, Ele nos recompensa, né? Quando nós servimos alguém, a própria palavra fala que tudo que nós fazemos, para que possamos fazer como ao Senhor, porque é dele que vem a nossa recompensa. E essa mulher foi recompensada, e eu creio que a nossa recompensa maior é que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. E Jesus veio e nos deu, né, acesso à vida eterna. E ele fala que se nós crermos nele, se nós recebemos a Jesus na nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E nós somos herdeiros da promessa da vida eterna. Né? Tem um lugar nos esperando. Jesus foi preparar um lugar, mas ele fala que nesse mundo nós teríamos sim aflições, né? Nós passaríamos por momentos difíceis. Jesus não nos engana, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? Mas ele falou, mas tem de bom ânimo, né? Esteja alegre, continue crendo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Essa é a palavra que Jesus nos deixa diante de uma situação difícil. Então, creia que você também vai vencer. Vamos orar agora, né? No final de todas as lives nós oramos, declaramos a palavra e tem sempre uma ação que nós devemos tomar.
Então agora nós iremos orar ao Senhor. Feche seus olhos onde você estiver, né, nesse momento. Ore comigo de acordo com essa palavra, de tudo aquilo que o Senhor lhe liberou na nossa vida. Senhor, nós queremos, meu Pai, primeiramente te agradecer por essa palavra de encorajamento e te pedir, Senhor, fé como essa mulher teve para que possamos permanecer firmes diante de situações difíceis, diante de situações que parecem, Senhor, não ter solução. Que o Teu Espírito Santo nos traga à memória, meu Pai, essa palavra, que nada é impossível para Ti, Senhor, e que no tempo determinado por Ti irá acontecer. Que não venhamos, Senhor, esmorecer na nossa fé, que não venhamos, meu Pai, desanimar, mas que possamos ter bom ânimo, porque cremos no Teu poder e cremos, Senhor, na Tua provisão, na Tua promessa, Senhor, que irá se cumprir em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero que você declare essa palavra agora sobre a sua vida. Coloque a mão sobre você, sobre o seu coração e declare, né? Minha fé move o coração de Deus. Declare mais uma vez comigo, minha fé move o coração de Deus. Minha fé move o coração de Deus. Então continue crendo nas promessas do Senhor, porque Ele não é homem para mentir. E qual é a aplicação de hoje? Abra sua casa ou seu coração para abençoar alguém hoje. Assim como a Sunamita, ela abençoou ali a vida do profeta e foi recompensada pelo Senhor, né? Que você possa hoje abrir a sua casa, né? Se for possível, abrir a sua casa para receber alguém, para declarar uma palavra sobre a vida dessa pessoa, para abençoar ela. Você vai fazer dessa forma. Ah, hoje eu não consigo, né? Eu não estou em casa, eu estou no trabalho. Então você vai abrir o seu coração para abençoar alguém, né? A bênção é uma palavra que é liberada. Então libere uma palavra de bênção sobre a vida de alguém hoje. Talvez tenha alguém que está esquecido, que tem tempo que você não entra em contato. Entre em contato com essa pessoa, libere uma palavra de vida, de bênção sobre ela, né? Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar o seu poder através da sua vida. Amém? Então a nossa tarefa de hoje é abrir a nossa casa ou o nosso coração para abençoar uma vida. Então ora ao Senhor e Ele vai te direcionar e libera uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, que você viva as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor preparou para você. E lembre-se, diante de um momento de dor, de dificuldade, de adversidade, respire fundo e continue crendo que o Senhor irá manifestar o teu poder. Amém? Deus te abençoe. Tchau, até amanhã às 7 horas da manhã.